Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol se escondia lentamente por trás das colinas poeirentas do Cerrado Goiano, tingindo o céu de tons avermelhados quando voltei das terras distantes após um longo dia verificando o gado. O caminho estreito cortava uma vereda úmida e silenciosa, cercada por pequizeiros antigos e retorcidos que formavam um túnel natural, bloqueando parte da luz do entardecer. O ar ali era pesado, cheirando a barro encharcado, folhas apodrecidas e a umidade que vem antes da chuva. Cada passo de Branquinho, meu cavalo alazão, afundava no solo fofo da mata ciliar, deixando rastros fundos, enquanto o som dos cascos ecoava abafado no silêncio que só o Cerrado Profundo conhece. Tinha 42 anos e vivia sozinho na fazenda desde que papai morreu, 5 anos atrás. Mamãe o seguiu no inverno seguinte, como sempre fazia em vida. Ficei eu, 120 alqueires de terra vermelha, 50 cabeças de gado e uma solidão que grudava na alma como a poeira grudava na pele. Branquinho pisava manso pela vereda, conhecendo o caminho de cor. Era nossa rotina, sair cedo para os pastos distantes, verificar cerca, contar bezerro, voltar quando o sol começava a descer. Trabalho honesto, mas solitário. Fazia anos que não trocava mais que meia dúzia de palavras com outro ser humano, tirando as idas mensais à cidade para comprar mantimento. O calor do dia estava dando trégua quando algo quebrou a monotonia da volta para casa. Entre as raízes expostas de um velho pequizeiro havia um vulto imóvel, parcialmente coberto por galhos e folhas secas. Freei Branquinho, o coração acelerando sem saber porquê, e desmontei com cautela. A solidão tinha me ensinado a desconfiar de qualquer coisa fora do lugar. Quando afastei os galhos com cuidado, senti o estômago se contrair. Era uma jovem, devia ter uns 15 anos, com um vestido de algodão rasgado e sujo de terra. Os cabelos longos e negros estavam grudados no rosto pálido, e havia marcas estranhas nos pulsos magros, não cicatrizes, mas como se alguma coisa tivesse a amarrado com força. O corpo estava frio demais, imóvel demais, e por um instante pensei que fosse tarde demais. Mas quando encostei 2 dedos no pescoço delicado, senti uma pulsação fraca, quase inexistente. Sem pensar 2 vezes, ergui ela nos braços. O corpo era leve demais, quase sem substância, como passarinho caído do ninho. Coloquei ela atravessada na sela de Branquinho e montei, apertando as rédeas com força que fez o cavalo dançar nervoso. O animal relinchou baixo, inquieto, as orelhas em pé, captando sons que eu não ouvia. A cada passo pela vereda de volta, sentia que alguma coisa tinha mudado. O ar estava diferente, mais pesado, carregado de algo que não conseguia nomear. Como se forças invisíveis estivessem observando cada movimento nosso. Naquele instante, cavalgando no crepúsculo com uma desconhecida desmaiada nos braços, não sabia que havia cruzado uma linha invisível, que um pacto silencioso estava sendo selado e nada mais seria como antes na minha vida de fazendeiro solitário. A casa apareceu no alto da colina quando já estava quase escuro. Construção simples de 3 cômodos, cercada por um quintal de terra batida, onde 2 galinhas ciscavam os últimos grãos do dia. Desmontei com cuidado para não acordar a menina e a carreguei para dentro. Acendi a lamparina a querosene. A energia elétrica só chegava até a cidade. E a deitei no sofá da sala. A luz trêmula, pude ver melhor o rosto dela. Era bonita, mas de uma beleza estranha, como se não fosse inteiramente deste mundo. A pele tinha um tom dourado que não era bem mulata, não era bem índia, mas alguma coisa entre os dois. Fui para a cozinha esquentar a água e preparar um chá de erva cidreira que mamãe dizia ser bom para tudo.
Quando voltei com a caneca fumegante, ela estava de olhos abertos. Eram negros, profundos como o poço, e me olhavam com uma intensidade que me arrepiou a pele. Não havia medo naqueles olhos, não havia surpresa. Havia reconhecimento, como se de alguma forma ela já soubesse quem eu era. "Como você se chama?" perguntei, oferecendo chá. Ela abriu a boca, mas o que saiu foi uma palavra que não entendi. Som estranho, musical, que parecia vir de muito longe. Tentou se sentar, gemeu baixinho de dor, voltou a se deitar. "Calma", disse, segurando a caneca perto dos lábios dela. "Bebe isso, vai te fazer bem." Ela tomou alguns goles devagar, me estudando por cima da borda da caneca. Depois murmurou alguma coisa baixinho, de novo aquela língua estranha, e fechou os olhos. Em poucos minutos estava dormindo profundamente, o peito subindo e descendo num ritmo que parecia mais natural. Cobri ela com a manta de lã que mamãe tinha feito e sentei na cadeira de balanço para vigiar. Foi então que ouvi. Do lado de fora, o vento soprou forte e pela primeira vez em todos os anos que morava ali, ouvi o grasnar de um corvo ecoando na escuridão. 1, 2, 3 grasnidos secos cortando a noite. Franzi o senho. Corvo não costumava voar à noite naquela região. Bicho era de dia, esperto demais para se arriscar no escuro com as corujas e gaviões caçando. Mas ali estava, gritando lá fora como se fosse aviso de alguma coisa. Levantei da cadeira e fui até a janela. A lua estava crescente, iluminando o quintal com uma luz prateada e fraca. Não vi nada estranho. As galinhas no poleiro, branquinho pastando solto perto da casa, o mundo noturno seguindo seu curso normal. Mas a sensação estranha não me largava. Sentia, sem conseguir explicar, que tinha trazido para casa mais do que uma menina perdida. Alguma coisa invisível, antiga e silenciosa tinha entrado junto com ela. Voltei para a cadeira e fiquei ali a noite toda, vigiando o sono dela e escutando os barulhos da madrugada. De vez em quando, o corvo gritava de novo. Sempre 3 vezes, sempre na mesma cadência. Quando o galo cantou anunciando o dia, ela ainda dormia. Fui fazer café e esquentar uns pães que tinha comprado na última ida à cidade. O cheiro forte preencheu a casa, misturado com o aroma do leite que tirei da vaca antes do sol nascer. Foi quando ouvi o barulho. Som de muitos cavalos se aproximando, cascos batendo na terra seca em ritmo que parecia militar. Saí para o alpendre com a espingarda na mão. Vivia isolado demais para não tomar cuidado. E o que vi me fez gelar o sangue. No alto da colina que ficava em frente à casa, uma mulher montada em um cavalo preto surgia contra o céu do amanhecer. Tinha um xale vermelho que ondulava no vento, 2 tranças longas descendo pelos ombros, e mesmo à distância seus olhos brilhavam com uma autoridade que não era deste mundo. Ela não estava sozinha. Atrás dela, outros cavaleiros surgiam em silêncio, todos montados em cavalos escuros, todos imóveis como estátuas recortadas contra o céu claro. A menina deve ter ouvido o barulho, porque saiu correndo da casa e gritou alguma coisa naquela língua estranha. A mulher na colina respondeu com um som que mais parecia canto de pássaro. Desmontou do cavalo num movimento fluido e desceu a encosta correndo. Quando chegou ao quintal, se ajoelhou e envolveu a menina num abraço tão apertado que parecia querer protegê-la do mundo inteiro. Ficaram assim por um tempo longo, falando baixinho naquela língua que eu não entendia, mas que soava como música. Depois a mulher se levantou e caminhou até onde eu estava parado, ainda segurando a espingarda. Parou bem perto. Me encarou com aqueles olhos que pareciam ver através das pessoas e, sem hesitar, tirou do pescoço um colar de contas azuis e pequenos ossos. Estendeu para mim com as 2 mãos. "Não é pagamento", disse com voz grave que tinha sotaque estranho. "É laço",
Antes que eu pudesse perguntar o que aquilo significava, ela tirou de uma bolsa de couro uma faca pequena, com cabo entalhado e símbolos que nunca tinha visto gravados na lâmina. Você salvou o sangue da minha filha, disse-me entregando a faca também. Agora nosso sangue protege o seu. Eu não entendo. Ela se aproximou mais, tocou meu ombro com uma mão que estava quente demais para ser humana normal. Quando o vento mudar e o corvo cantar à noite, você vai saber. Dito isso, voltou para onde a menina esperava, a beijou na testa, montou no cavalo preto e subiu a colina. Os outros cavaleiros a seguiram em silêncio. Em poucos minutos tinham sumido, como se nunca tivessem existido. A menina ficou ali parada no quintal, me olhando com aqueles olhos profundos. Depois apontou para si mesma e disse uma palavra que soou como Yara. Apontou para mim com a sobrancelha erguida, perguntando. João, disse. Ela repetiu meu nome com aquele sotaque musical, sorriu pela primeira vez e entrou na casa como se fosse a coisa mais natural do mundo. Fiquei no alpendre segurando o colar e a faca, tentando entender o que tinha acontecido. A manhã seguia normal. Pássaros cantando, gado mugindo longe, o sol esquentando a terra. Mas alguma coisa fundamental tinha mudado. Olhei para o colar na minha mão. As contas azuis brilhavam com uma luz própria, como se tivessem fogo por dentro. A faca estava quente, esquentando minha palma mesmo sem sol batendo nela. E no alto da colina onde os cavaleiros tinham estado, uma pena preta balançava espetada numa touceira de capim, como marca deixada de propósito. Naquele momento ainda não sabia que minha vida de fazendeiro solitário tinha acabado para sempre, que havia me envolvido em alguma coisa muito mais antiga e profunda que qualquer história que conhecia. Só sabia que não estava mais sozinho e que isso me assustava tanto quanto me aliviava. Os primeiros dias com Yara na fazenda foram os mais estranhos da minha vida. Ela não falava português direito. Misturava palavras que eu entendia com outras naquela língua musical que parecia vir de outro tempo. Mas se comunicava de outros jeitos, com gestos, olhares, uma intuição que às vezes me assustava. Acordava antes de mim, coisa que nunca tinha acontecido na minha rotina de fazendeiro. Quando descia para a cozinha, ela já estava lá, sentada na mesa de fórmica, esperando. Não mexia em nada, não fuçava nas coisas, só esperava, quieta como um animal que sabe seu lugar. Bom dia, eu dizia, meio sem jeito. Ela sorria e respondia algo que soava como manhã boa, mas com música na voz que fazia as palavras virarem outra coisa. Fazia café para 2 agora, cortava 4 fatias de pão em vez de 3. Pequenas mudanças que revolucionavam a rotina que seguia há 5 anos. O silêncio da casa tinha ganhado companhia, mas era uma companhia estranha, que me deixava mais alerta que relaxado. Yara comia devagar, mastigando bem, os olhos sempre observando tudo ao redor, como se estivesse estudando meu mundo, aprendendo as regras de um lugar que não era o dela. Às vezes, pegava ela olhando para as paredes, para o teto, como se estivesse medindo a casa por dentro. No terceiro dia, quando saí para a lida matinal, ela me seguiu. Você fica aqui, disse, fazendo gestos para explicar. Pode ser perigoso. Ela balançou a cabeça e continuou caminhando atrás de mim. Quando cheguei no curral onde Branquinho estava, ela estendeu a mão para o cavalo com uma confiança que me surpreendeu. Branquinho, que era desconfiado com estranhos, se aproximou dela como se fosse conhecida de anos. Cheirou a mão pequena, deixou ela fazer carinho no focinho, até relinchou baixinho como fazia quando estava contente. Como você fez isso? Perguntei. Ela me olhou sem entender a pergunta, depois voltou a acariciar Branquinho. Para ela, era natural. Para mim, foi o primeiro sinal de que Yara não era uma menina comum. Passei a levá-la comigo nas idas aos pastos. Montava na garupa de Branquinho, os braços magros em volta da minha cintura, a cabeça às vezes encostada nas minhas costas quando o sol apertava.
Durante essas cavalgadas, ela ia apontando para as coisas e falando os nomes na língua dela. Eu repetia, ela ria da minha pronúncia ruim. Pequi, eu dizia, apontando para uma árvore carregada. Bacuri, ela respondia, e fazia sinal para eu repetir. Aos poucos, fui aprendendo palavras dela, ela aprendendo as minhas. Era como se estivéssemos construindo uma língua nova, só nossa, feita metade de português e metade de sons que pareciam vir da própria terra. Foi numa dessas tardes que aconteceu a primeira coisa estranha. Estávamos verificando o gado no pasto norte, quando Yara de repente ficou tensa na garupa. Segurou meus ombros com força, sussurrou algo urgente na língua dela. "O que foi?" perguntei, freando Branquinho. Ela apontou para uma cerca de capim que ficava uns 100 metros à nossa frente. Não vi nada de anormal, só as vacas pastando tranquilas, algumas deitadas na sombra de uma árvore. Mas Yara insistiu. Desceu do cavalo e começou a caminhar em direção à cerca, os passos cautelosos como de quem segue rastro. Desmontei e fui atrás, levando Branquinho pela rédea. Quando chegamos perto, vi o que ela tinha percebido à distância. 3 vacas estavam caídas na sombra da árvore, não dormindo, mortas. Cheguei mais perto e senti o estômago embrulhar. Não tinham marcas de predador, não pareciam doentes. Estavam simplesmente mortas, os olhos abertos, fixos no céu, a língua de fora. "Como você sabia?" perguntei para Yara. Ela tocou o nariz, depois apontou para o vento. Tinha sentido o cheiro da morte a uma distância que eu nunca conseguiria. Mas não era só isso. Quando me abaixei para examinar melhor as vacas, ela tocou meu braço e balançou a cabeça. Não era para tocar, não era seguro. Voltamos para a casa em silêncio, eu tentando entender como 3 vacas saudáveis tinham morrido de uma vez só, ela parecendo saber exatamente o que tinha acontecido sem precisar explicar. Naquela noite, jantamos em silêncio mais pesado que o normal. Yara mal tocou na comida. Ficou a maior parte do tempo olhando pela janela como se esperasse alguma coisa. Por volta das 9 horas, aconteceu. O vento mudou. De repente, sem aviso, a brisa morna que vinha do norte virou uma rajada fria, vinda do sul, trazendo cheiro de terra molhada e algo mais. Um cheiro metálico de ferro queimado. Yara se levantou da mesa na hora. "Eles vêm", disse, misturando o português com a língua dela. "Quem vem?" Mas ela já estava na porta, olhando para fora. Fui atrás e o que vi me fez lembrar das palavras da mulher do cavalo preto. "Quando o vento mudar e o corvo cantar à noite, você vai saber." O corvo grasnou 1 vez, 2, 3, e então os vi. No alto da colina, em frente à casa, 3 figuras montadas surgiram contra o céu estrelado. Não se moviam, não faziam som. Apenas observavam nossa casa com uma paciência que não era humana. "O que eles querem?" sussurrei. Yara me olhou com aqueles olhos profundos que pareciam guardar segredos de séculos. "Testar", disse, numa mistura de português e gestos. "Ver se, como se diz, se pacto. Real." "Que pacto?" Ela tocou o colar que a mulher tinha me dado e que eu usava no pescoço desde aquele dia. As contas azuis brilharam com uma luz fraca na escuridão. "Você salvar minha vida. Agora, connected, ligado. Eles precisar saber se você, como se diz, worthy, digno." Ela assentiu. "Se não for, eles levar eu embora. E você..." Fez um gesto que não precisava de tradução. As figuras na colina continuaram imóveis por mais alguns minutos. Depois, simplesmente desapareceram. Não desceram a colina, não se afastaram. Simplesmente sumiram, como se nunca tivessem estado lá. Quando voltei para dentro da casa, encontrei uma pena preta caída no chão da sala, igual àquela que tinha aparecido depois da primeira visita. Peguei a pena e senti o mesmo peso estranho, como se fosse feita de pedra em vez de queratina. "O que significa isso?" perguntei, mostrando a pena para Yara. "Aviso", disse ela. "Primeira prova, passou. Mas ter mais."
Naquela noite, deitei na rede da varanda enquanto Yara dormia no meu quarto. Fiquei acordado até tarde, olhando para as estrelas e tentando entender o que estava acontecendo comigo. Tinha sido um fazendeiro solitário a vida toda. Homem simples, que entendia de gado, terra, chuva e seca, de repente me via envolvido em algo que parecia saído de lenda de benzedeira. Mas as vacas mortas eram reais. As figuras na colina eram reais. A pena pesada na minha mão era real. E Yara era a coisa mais real e ao mesmo tempo mais misteriosa que tinha acontecido na minha vida. Antes de dormir, toquei o colar no pescoço. As contas ainda estavam mornas, como se tivessem vida própria. E pela primeira vez, desde que tudo começou, não senti medo. Senti curiosidade. Queria saber que tipo de prova viria depois. Queria entender que força era aquela que tinha entrado na minha vida junto com uma menina achada desmaiada numa vereda. Mas principalmente queria provar, para eles, para ela, para mim mesmo, que era digno do que quer que estivesse acontecendo. O vento voltou a soprar morno do norte. As cigarras retomaram seu canto noturno. O mundo pareceu voltar ao normal. Mas eu sabia que normal era a palavra que não existia mais na minha vida. A segunda semana com Yara começou diferente. Ela acordou falando português. Não perfeito, mas bem melhor que nos dias anteriores. Como se durante a noite alguma coisa tivesse se conectado na cabeça dela, destrancando uma língua que já conhecia, mas estava guardada. "João", disse, me encontrando na cozinha. "Hoje eu ajudar você. Trabalho." Não era mais aquela mistura confusa de gestos e palavras estranhas. Era português com sotaque musical, mas português que eu entendia. "Como você aprendeu tão rápido?" Ela tocou o colar que eu usava no pescoço, depois tocou a própria testa. "Quando você usar isso, nós conectados. Eu pegar suas palavras. Você pegar outras coisas." Não entendi direito o que quis dizer com outras coisas, mas ia descobrir logo. Naquele dia, pela primeira vez, ela não se contentou em me seguir pelos pastos. Queria participar do trabalho de verdade. Quando chegamos no curral para separar uns bezerros que precisavam de vermífugo, ela entrou no meio do gado sem medo. E aconteceu uma coisa que nunca tinha visto. As vacas, que normalmente ficavam nervosas quando estranhos se aproximavam, se acalmaram na presença dela. Não apenas se acalmaram, pareciam hipnotizadas. Yara caminhava entre os animais, fazendo sons baixinhos, quase sussurros, e eles a seguiam como se ela fosse a líder do rebanho. "Como você faz isso?" perguntei admirado. "Não sei explicar português ainda", disse tocando o peito de uma vaca que se deixou acariciar mansamente. "Eu falar com eles entender. Separamos os bezerros em meia hora, trabalho que normalmente me tomava a manhã toda." Yara simplesmente apontava quais animais precisavam de tratamento, e eles vinham até ela como se tivessem sido chamados pelo nome. Mas foi na volta para casa que aconteceu algo que me fez entender que o pacto era mais sério do que imaginava. Estávamos passando pela cerca onde tinham morrido as 3 vacas uma semana antes, quando Yara de repente parou branquinho, colocando a mão no meu braço. "Shh", sussurrou. Escutar. Prestei atenção. Não ouvi nada além dos sons normais do pasto. Vento no capim. Um bem-te-vi cantando longe, branquinho mastigando o freio. "Não tô ouvindo nada." "Exato", disse ela, e havia preocupação na voz. Muito silêncio. Bichos. Fugir. Foi então que percebi. Não havia insetos zumbindo. Não havia pássaros cantando. Até as cigarras, que eram trilha sonora constante do cerrado, estavam mudas. "Algo vem", sussurrou Yara. "Algo ruim." Desmontamos devagar. Yara caminhou até a cerca onde as vacas tinham morrido, se ajoelhou e encostou a orelha no chão. Ficou assim por alguns segundos, depois se levantou pálida. "Precisa ir. Agora, o que você ouviu?" "Terra, chorando,
Sangue derramado. Chama outros. Não entendi, mas o medo na voz dela me convenceu. Montamos rápido e voltamos para casa a galope. Branquinho também estava nervoso, as orelhas em pé, olhando para trás como se alguma coisa nos estivesse seguindo. Chegamos na casa quando o sol estava se pondo. Yara entrou direto, pegou a faca que a mulher misteriosa tinha me dado e começou a desenhar símbolos estranhos na terra ao redor da casa. "O que você está fazendo?" "Proteção", disse, concentrada no trabalho. "Eles não poderem entrar. Círculo sagrado." Desenhou uma linha contínua que circulava toda a casa, marcando pontos específicos com símbolos que pareciam antigos demais para qualquer cultura que eu conhecesse. Quando terminou, enterrou pequenas pedras nos pontos marcados. "Onde você aprendeu isso?" "Minha avó. Ensinar antes de..." Parou, procurando palavras. "Antes dos homens maus. Levar ela." Foi a primeira vez que Yara falou do passado. Percebi pela dor nos olhos dela que tinha uma história difícil por trás daquele conhecimento. "Que homens maus? Depois eu contar. Agora, preparar." "Preparar para quê?" Ela apontou para o horizonte onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. "Eles vir quando escuro." Segunda prova, mais difícil que primeira. Entramos na casa e Yara acendeu velas em pontos específicos. Cantos da sala, peitoris das janelas, em volta da mesa onde comíamos. A luz trêmula criava sombras dançantes nas paredes, mas havia algo reconfortante naquele ritual. "João", disse ela, me olhando nos olhos. "Você confia em mim?" "Confio." "Então, não importa o que acontecer esta noite, não sair do círculo. Não importa o que eles mostrar, não acreditar. O que eles vão mostrar? Medos, dor, coisas que fazer você querer desistir." Jantamos em silêncio, mas era um silêncio diferente dos primeiros dias. Não era mais o silêncio constrangido de dois estranhos. Era o silêncio de duas pessoas que estavam aprendendo a confiar uma na outra. Por volta das 9 horas, o vento mudou de novo. Dessa vez, foi mais dramático. A brisa morna virou um vento frio e cortante que fez as janelas baterem e as velas tremularem. Yara se levantou imediatamente, foi até a porta da frente e olhou para fora. "Chegaram", disse. Fui até a janela e vi o que ela estava vendo. Não eram apenas 3 figuras na colina dessa vez, eram dezenas. Silhuetas escuras montadas em cavalos que pareciam feitos de sombra, alinhadas no alto da serra como um exército fantasma. O corvo grasnou, não 3 vezes como antes. 5, 7, 10 vezes. Um som rouco e áspero que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. "Por que são tantos?" perguntei. "Segunda prova, mais importante. Se você falhar, eles têm direito de..." Procurou a palavra certa. "Reclamar." "Reclamar o quê?" "Você. Mim. Tudo." As figuras começaram a descer a colina, não em linha reta, mas serpenteando, como se estivessem seguindo trilhas invisíveis. Conforme se aproximavam, o ar dentro da casa ficou mais pesado, mais difícil de respirar. Yara pegou minha mão. "Lembrar", disse. "Não importa o que ver, eu estar aqui. Você estar aqui. Isso que importar." As primeiras figuras chegaram ao círculo que ela tinha desenhado ao redor da casa. Pararam na linha, como se houvesse uma parede invisível impedindo a passagem. Foi então que começaram a falar. Não era fala normal. Era um sussurro coletivo, vozes que pareciam vir do vento, da terra, da própria escuridão. "João", meu nome ecoou na noite, pronunciado por dezenas de vozes que não eram inteiramente humanas. "Por que você escolheu isso? Por que escolheu ela?" "Não responder", sussurrou Yara. "Eles tentar confundir. Você era feliz sozinho, tinha sua paz, sua rotina. Por que abrir mão disso por uma desconhecida?" As vozes continuaram, cada palavra entrando na minha cabeça como agulha. "Ela vai trazer problemas. Ela vai mudar tudo. Você vai perder sua tranquilidade, sua segurança."
comecei a sentir dúvida. Era verdade, não era? Minha vida tinha sido simples antes de Yara aparecer. Previsível, sim, mas tranquila. Agora estava envolvido em coisas que não entendia, ameaças que não sabia como enfrentar. João, Yara apertou minha mão. Olhar para mim. Só para mim. Olhei nos olhos dela. Eram profundos, calmos, cheios de uma força silenciosa que me acalmou. Ela não é humana como você, continuaram as vozes. Ela é diferente, perigosa. Você não sabe do que ela é capaz. Mas olhando para Yara, lembrando de como ela cuidava dos animais, de como tinha chorado de alívio quando a mãe dela apareceu, de como ria quando eu tentava pronunciar palavras na língua dela, as dúvidas começaram a se dissipar. Mande ela embora. Volte para sua vida antiga. Nós garantimos que você ficará em paz. Não, disse alto o suficiente para que as vozes ouvissem. Ela fica. O sussurro parou. Por um momento, houve silêncio absoluto. Depois, as figuras começaram a se afastar. Não rapidamente, mas devagar, como quem aceita uma derrota temporária. A última a partir foi uma figura maior que as outras, montada num cavalo que parecia ser feito de fumaça. Antes de sumir na escuridão, apontou para mim e disse, numa voz que era claramente feminina: terceira prova será a última. Escolha bem, João das Terras Vermelhas. Quando elas sumiram completamente, o vento voltou ao normal. As cigarras recomeçaram a cantar. O mundo pareceu respirar aliviado. Yara me soltou a mão e sorriu. Você passou. Foi isso? Segunda prova. Sobre lealdade. Sobre escolher, mesmo quando difícil. Olhei para ela. Essa menina misteriosa que tinha aparecido na minha vida como um furacão silencioso, mudando tudo sem pedir licença. Não foi difícil, disse. A escolha, digo. Por quê? Pensei na resposta. Porque realmente tinha sido fácil escolher ficar com ela, protegê-la, aceitar todas as estranhezas que vieram junto. Porque pela primeira vez em anos, não me sinto sozinho. Ela sorriu de novo, mas dessa vez havia lágrimas nos olhos. Eu também não, disse. Desde que minha avó partir, eu só ter medo. Agora, ter família de novo. Naquela noite, apagamos as velas e nos sentamos na varanda. Yara me contou um pouco da história dela, como tinha sido criada pela avó numa aldeia isolada, como homens armados tinham chegado procurando terras para a fazenda, como a avó tinha morrido protegendo ela. Por isso, eu estar na vereda, disse, fugindo há muito tempo, até você me achar. E sua mãe, a mulher que veio buscar você, não minha mãe de sangue, mas, como se diz, guardiã. Ela proteger nossa gente há muito tempo. Que gente? Yara olhou para as estrelas antes de responder. Os que sobraram, os que ainda lembrar magia antiga. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo os grilos e olhando para o céu estrelado. Eu processando tudo que tinha ouvido. Ela provavelmente lembrando de coisas que preferia esquecer. João? Obrigada por escolher ficar comigo. Obrigado você, por me ensinar que sozinho não é o único jeito de viver. Quando fomos dormir, ela hesitou na porta do quarto. Posso perguntar uma coisa? Claro. Terceira prova vai ser mais difícil. Talvez eu ter que partir. Senti o peito apertar. Por quê? Porque última prova sempre sobre sacrifício, sobre abrir mão do que mais quer. Então, eles vão me pedir para escolher entre você e alguma outra coisa? Ou pedir para eu escolher entre você e minha gente? Olhei para ela parada na porta, pequena e frágil na camisola branca, mas com uma força nos olhos que desmentia a aparência delicada. Seja qual for a escolha, disse, a gente enfrenta junto. Ela sorriu, acenou boa noite e fechou a porta. Fiquei na varanda mais um tempo, olhando para a colina onde as figuras tinham aparecido. Agora estava vazia, mas sabia que elas voltariam. E quando voltassem, seria para a prova final.
Toquei o colar no pescoço. As contas azuis estavam mornas, pulsando devagar como coração. Seja o que fosse que me esperava, pelo menos não enfrentaria sozinho. Pela primeira vez em 5 anos, isso fazia toda a diferença. A terceira semana trouxe uma calmaria enganosa. As figuras misteriosas não apareceram mais. O gado voltou a pastar tranquilo nos lugares onde antes havia tensão. E até as cigarras cantavam com mais força. Mas Yara estava diferente. Mais quieta, mais pensativa, como quem espera uma tempestade que ainda não chegou. Eles estão se preparando, disse numa manhã, vendo eu selava branquinho para ir verificar os pastos do sul. Última prova. Não ser como as outras. Como assim? Outras provas. Testar você. Esta vai testar nós dois. Passei o dia inteiro no pasto com aquela conversa na cabeça. Yara tinha montado na garupa como sempre, mas estava tensa, os olhos constantemente vasculhando o horizonte como se esperasse ver alguma coisa. Os animais também estavam inquietos, não o medo de antes, mas uma agitação constante, como se sentissem mudança no ar. Foi no final da tarde, quando voltávamos para casa, que ela de repente pediu para parar. Ali, apontou para um capão de mata no meio do pasto. Tem alguém? Olhei na direção que ela indicava. Não vi nada além das árvores balançando no vento. Tem certeza? Sinto cheiro. Não é daqui. Desmontamos e caminhamos até a mata. Yara ia na frente, farejando o ar como animal caçador. Quando chegamos na borda do capão, ela parou. Aí, sussurrou, apontando para baixo. Entre as raízes de uma árvore grande, havia pegadas na terra fofa. Pegadas humanas, mas estranhas, muito grandes, com dedos longos demais e tão fundas que pareciam ter sido feitas por alguém muito pesado. Que tipo de gente deixa marca assim? Perguntei. Yara se ajoelhou ao lado das pegadas. Tocou a terra com cuidado. Não, gente, disse, e havia medo na voz. Outras coisas. Coisas que, como se diz, se disfarçar de gente. O que elas querem? Me conhecer, estudar, ver se eu worthy para a última prova. Voltamos para casa mais rápido que o normal. Yara passou o resto da tarde desenhando novos símbolos na terra ao redor da casa, reforçando a proteção que tinha feito dias antes. Dessa vez, também desenhou marcas menores perto do curral onde Branquinho ficava. Eles podem machucar cavalo? Perguntei. Podem machucar qualquer coisa que você amar. A frase me atingiu como soco no estômago. Olhei para Branquinho pastando tranquilo, para a casa simples que era meu lar há tantos anos, para Yara concentrada nos símbolos de proteção. Quando tinha ganhado tanta coisa para perder? Naquela noite, jantamos em silêncio. Yara mexia a comida no prato, comendo pouco, os olhos sempre voltados para as janelas. Eu tentava conversar sobre coisas normais. O gado, o tempo, os planos para a semana seguinte, mas ela respondia com monossílabos, perdida em pensamentos que não compartilhava. Yara, disse finalmente, você está com medo. Ela parou de mexer a comida e me olhou. Muito medo. Do quê? De ter que escolher entre você e minha gente. E se tiver que escolher? Ela demorou para responder, os olhos se enchendo de lágrimas que tentava esconder. Não sei se consigo fazer a escolha certa. Levantei da mesa, fui até ela e segurei suas mãos. Estavam frias, tremendo levemente. Então não escolhe. A gente enfrenta isso juntos, igual fizemos até agora. João, você não entender. Se eu falhar na prova, eles não só me levar embora, eles apagar, fazer como se eu nunca existir. E qualquer um que se lembrar de mim, sofrer mesmo o destino, sentir o sangue gelar. Quer dizer que se você falhar, eu também. Sim, por isso, talvez melhor eu partir antes. Ir embora, proteger você. Não. A palavra saiu mais forte que eu pretendia. Não vai a lugar nenhum. Mas, sem mas,
A gente chegou até aqui juntos, a gente termina juntos. Naquela noite, ela dormiu mal. Ouvi ela se mexendo no quarto, falando baixinho naquela língua estranha, às vezes gemendo como quem tem pesadelo. De madrugada, levantei para beber água e a encontrei sentada na mesa da cozinha, olhando para o nada. Não consegue dormir? Sonhei com minha avó, ela me avisar que tempo está acabando. Sentei ao lado dela. O que sua avó disse? Que última prova sempre ser sobre abrir mão. Que eu ter que abandonar o que mais quero para salvar o que mais amo. E o que você mais quer? Ela me olhou com aqueles olhos profundos que pareciam guardar séculos de tristeza. Ter família de novo, ter casa, ter você como pai que nunca tive. A palavra pai me acertou no peito como bala. Nunca tinha pensado em mim dessa forma, mas era verdade. Nas últimas semanas, tinha começado a me sentir responsável por ela, protetor, como imaginava que um pai se sentiria. E o que você mais ama? Minha gente, os que sobraram, os que ainda dependem da magia antiga para sobreviver. Entendi o dilema. Se ela escolhesse ficar comigo, estaria abandonando a responsabilidade com seu povo. Se escolhesse partir, estaria deixando para trás a única família que tinha conhecido depois da morte da avó. Não existe um jeito de ter os dois. Não sei. Nunca. Ninguém tentou antes. Passamos o resto da madrugada conversando. Ela me contou mais sobre seu povo. Como viviam escondidos nas matas, como preservavam conhecimentos que o mundo moderno tinha esquecido, como estavam desaparecendo aos poucos, pressionados pelo avanço das fazendas e cidades. Quantos sobraram? Talvez 100, talvez menos. E você é importante para eles? Sou a última que aprendeu tudo com a avó. Sem mim, conhecimento morrer junto. Quando o sol nasceu, tínhamos um plano. Não era bom, mas era o que tínhamos. Passamos o dia me preparando para a terceira prova. Yara me ensinou alguns dos símbolos de proteção, me explicou como identificar os disfarçados das coisas que não eram humanas. Me deu uma pequena bolsa de couro com ervas que disse serem sagradas. Se as coisas ficarem ruins, disse, você jogar estas ervas no fogo. Fumaça vai confundir eles, dar tempo para correr, e você, eu, fazer o que preciso fazer. O tom dela me preocupou, mas não tive tempo de perguntar mais. O sol estava se pondo e ambos sabíamos que a terceira prova viria com a escuridão. Dessa vez, elas chegaram antes das 9 horas. Não desceram a colina como nas outras vezes. Simplesmente apareceram. Dezenas de figuras cercando a casa, algumas montadas, outras a pé, todas perfeitamente imóveis dentro de uma neblina que não tinha estado lá segundos antes. O ar ficou pesado, carregado de uma energia que fazia os cabelos se arrepiarem. As velas que Yara tinha acendido tremularam, algumas se apagaram, criando sombras dançantes que pareciam ter vida própria. Yara pegou minha mão, mas dessa vez não para me confortar, para se despedir. Lembrar, sussurrou. Não importa o que acontecer, você sempre ser meu pai, mesmo que mundo esquecer. Antes que eu pudesse responder, uma voz ecoou de todas as direções ao mesmo tempo. Yara, filha da última guardiã, chegou sua hora de escolher. Ela respirou fundo, apertou minha mão uma última vez e saiu da casa. Eu fui atrás, mas uma força invisível me empurrou de volta, mantendo-me preso na varanda. Só podia assistir. No centro do quintal, uma figura se materializou da neblina. Era a mulher que tinha vindo buscar Yara no primeiro dia, mas diferente. Mais alta, mais imponente, com olhos que brilhavam como brasa na escuridão. Você cresceu, disse a mulher, estudando Yara. Aprendeu, se fortaleceu, mas ainda precisa provar que está pronta para liderar nosso povo. Estou pronta, disse Yara, a voz firme apesar do medo que eu sabia que estava sentindo. Então escolha,
Venha conosco agora, aceite seu destino como nova guardiã e proteja os últimos de nossa gente. Ou, a mulher apontou para mim, fique com este homem que você chama de pai, viva como humana comum e deixe nossa magia morrer para sempre. Yara ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Depois, para minha surpresa, sorriu. Eu escolho os dois. A mulher franziu o senho. Impossível. Só pode haver uma escolha. Então eu... criar nova possibilidade. Yara caminhou até a borda do círculo de proteção que tinha desenhado ao redor da casa. Com a faca que a mulher tinha dado no primeiro dia, cortou a própria palma, deixando o sangue pingar na terra. Eu... fazer novo pacto. João vir comigo, ajudar, proteger nosso povo, ele aprender nossa magia, ser ponte entre mundo antigo e novo. A mulher pareceu surpresa. Um humano comum nunca poderia... Ele não comum, interrompeu Yara me olhando. Ele ter coração que sabe cuidar, ter força para proteger quem ama. Isso que importar. Por um momento, houve silêncio absoluto. Até o vento parou de soprar. Depois, a mulher sorriu, inteligente, como sua avó era. Ela se aproximou de mim, e dessa vez a força invisível me deixou mover. João das Terras Vermelhas, disse, me encarando. Você aceita este novo pacto? Aceita deixar sua vida simples para ajudar a proteger um povo que não é seu? Aceita aprender magias que podem mudar você para sempre? Olhei para Yara, que me observava com esperança e medo misturados nos olhos. Pensei na minha vida, a fazenda, a rotina, a solidão que tinha sido minha companheira por tanto tempo. Depois, pensei no que tinha ganhado nas últimas semanas. Uma filha, uma família, um propósito maior que apenas cuidar do gado e esperar a morte chegar. Aceito, disse. A mulher assentiu. Então, que assim seja. Ela tocou minha testa com a mão direita, a testa de Yara com a esquerda. Senti uma energia quente percorrer meu corpo, mudando alguma coisa fundamental dentro de mim. Quando ela afastou as mãos, eu podia ouvir coisas que não ouvia antes. O sussurro do vento nas árvores virou música. O som dos grilos virou conversa. E no fundo da minha mente, ecoava uma voz que não era minha, cantando numa língua que eu de repente entendia. O pacto está selado, disse a mulher. Amanhã vocês virão conosco. Há muito o que aprender, muito o que proteger. As figuras começaram a se desvanecer na neblina, que também foi sumindo aos poucos. Em poucos minutos estávamos sozinhos no quintal, eu e Yara, sob um céu estrelado que parecia mais brilhante que antes. Funcionou, disse ela, correndo para me abraçar. Você aceitou. Claro que aceitei. Disse que íamos enfrentar tudo juntos. Mas mesmo abraçando ela, sentindo a alegria do momento, uma parte de mim se perguntava no que tinha me metido. Minha vida de fazendeiro solitário tinha acabado definitivamente. A partir de amanhã seria outra coisa. Protetor de um povo que mal conhecia, aprendiz de magias que não entendia, pai de uma menina que carregava o peso de preservar conhecimentos milenares. Era assustador. Mas olhando para Yara, vendo a felicidade nos olhos dela, só havia uma palavra para descrever como me sentia. Completo. Pela primeira vez na vida. Completo. A manhã seguinte trouxe uma clareza diferente ao mundo. Cores mais vivas, sons mais nítidos, cheiros que contavam histórias. Acordei sabendo que tinha mudado por dentro, mas ainda não entendia o tamanho dessa mudança. Yara estava na cozinha preparando café quando desci. Parecia mais leve, como se um peso que carregava há anos tivesse sido tirado dos ombros. Mas havia preocupação também. Como você se sente? Perguntou-me, servindo a caneca fumegante. Diferente. Consigo ouvir coisas que não ouvia antes. Era verdade. O canto dos bem-te-vi lá fora não era apenas som, era conversa. Eles falavam sobre ninhos, sobre território, sobre a chegada de uma frente fria que eu nem sabia que estava vindo.
O próprio café na caneca parecia sussurrar a história dos grãos, da terra onde cresceram, das mãos que os colheram. Vai se acostumar, disse Yara. No começo, muito confuso, mas depois vira natural. E agora? Vamos embora hoje? Ela hesitou antes de responder. Tem uma coisa que preciso contar. Sobre onde vamos? Sobre meu povo. Sentamos à mesa como fazíamos todas as manhãs, mas dessa vez havia urgência na conversa. Eles não, como você imagina, começou Yara, não aldeia bonita, não vida fácil. Eles feridos, cansados, alguns com muita raiva. Raiva de quê? Do mundo que tomou nossas terras, das pessoas que mataram nossos anciãos, de ter que se esconder sempre. Yara contou então a história completa que tinha guardado até aquele momento. Seu povo não era exatamente indígena no sentido tradicional. Eram descendentes de grupos que haviam aprendido magias antigas, misturas de conhecimentos indígenas africanos e de outras tradições que se perderam no tempo. Viviam nas matas mais profundas do Cerrado, protegendo lugares sagrados e mantendo vivos rituais que o mundo moderno tinha esquecido. Mas nos últimos anos, a pressão tinha aumentado. Fazendeiros, madeireiros, grileiros avançavam sobre seus territórios. Alguns dos guardiães mais velhos tinham sido mortos, defendendo lugares sagrados. Outros simplesmente sumiram, capturados ou mortos, longe dos olhos de qualquer autoridade. Por isso, alguns não vão confiar em você, disse Yara. Para eles, homem branco é inimigo sempre. E você, como conseguiu me aceitar? Porque, quando você me achou, eu já estava sem esperança, pronta para morrer. Você não me salvou, porque eu era índia ou porque tinha poder. Salvou porque viu pessoa precisando ajuda. A simplicidade da explicação me tocou. Era verdade. Quando a encontrei na vereda, não pensei em raça, cultura ou magia. Vi apenas uma menina ferida que precisava de socorro. Alguns dos nossos perderam isso, continuou Yara. Perderam capacidade de ver pessoa por trás da pele. Passamos a manhã me preparando para a jornada. Não sabia quanto tempo ficaria fora, então deixei a fazenda organizada. Soltei o gado num pasto grande com boa aguada, tranquei a casa, pedi para o vizinho mais próximo dar uma olhada de vez em quando. Branquinho também viria conosco. Yara disse que cavalos eram respeitados por seu povo, vistos como parceiros espirituais dos humanos. Por volta do meio-dia, elas chegaram. Não foram as figuras sombrias das outras noites. Eram mulheres e homens montados em cavalos normais, vestindo roupas simples que misturavam elementos tradicionais com praticidade moderna. A mulher que tinha conduzido as provas vinha na frente, mas agora parecia mais humana, menos imponente. João das Terras Vermelhas, disse desmontando perto da casa. Pronto para conhecer seu novo mundo? Pronto quanto posso estar. Ela sorriu, mas havia preocupação no olhar. Preciso te avisar. Não será fácil. Alguns dos nossos vão questionar sua presença, vão querer testar você de novo. Que tipo de teste? Não como antes. Agora, será teste de coração. De ver se você consegue entender nossa dor sem tentar consertar tudo. Não entendi completamente o que quis dizer, mas montei em Branquinho com Yara na garupa e seguimos o grupo. Cavalgamos por trilhas que eu não conhecia, caminhos que serpentavam pela mata densa, sempre se afastando das estradas principais. Depois de 3 horas de viagem, chegamos a um lugar que me fez entender por que eles tinham escolhido se esconder ali. Era um vale profundo, circundado por morros cobertos de mata fechada. No fundo do vale, uma aldeia pequena. Talvez 30 casas construídas de maneira que se misturavam com a paisagem, usando materiais locais e técnicas que pareciam ser passadas de geração em geração. Mas não era uma aldeia alegre.
As pessoas que saíram para nos ver chegando tinham olhares desconfiados, cansados. Algumas crianças correram para se esconder atrás dos adultos. Homens surgiram carregando armas, não arcos e flechas tradicionais, mas espingardas de caça, revólveres, facões. Yara voltou, disse uma mulher idosa se aproximando do nosso grupo. Falou na língua estranha, mas agora eu conseguia entender. E trouxe um invasor. Ele não é invasor, vó Jurema, respondeu Yara, desmontando para cumprimentar a mulher. É família. Ele me salvou, cuidou de mim. Homem branco não salva nossa gente sem querer algo em troca, disse um homem que devia ter meus 40 anos, mas aparentava 60 de tanto sofrimento no rosto. O que ele quer, Yara? Desmontei devagar, mantendo as mãos visíveis. Podia sentir a hostilidade no ar, espessa como fumaça. Eu só quero proteger ela, disse em português primeiro, depois tentei repetir na língua deles. O homem riu sem humor. Proteger? De quê? Nós que precisamos proteger ela de você? Foi então que a mulher que tinha conduzido as provas interviu. Cauê, disse ao homem hostil. Ele passou pelas 3 provas. Foi aceito pelos ancestrais. Os ancestrais não vivem aqui, rebateu Cauê. Não veem o que vemos todo dia, não enterram nossos mortos. A tensão no ar era palpável. Percebi que estava no meio de feridas muito mais profundas do que imaginava. Essas pessoas tinham sofrido tanto nas mãos de gente que se parecia comigo que minha presença era uma afronta automática. Posso contar minha história? Perguntei. Cauê me estudou com olhos que tinham visto coisas demais. Fale, mas saiba que palavras já ouvimos muitas. E todas eram mentira. Contei então como tinha encontrado Yara, como ela tinha mudado minha vida, como havia escolhido aceitar o pacto, mesmo sem entender completamente o que significava. Falei da minha solidão, da fazenda, de como tinha aprendido a amar uma filha que não era do meu sangue. Alguns ouviram em silêncio, outros sussurraram entre si, claramente céticos. Quando terminei, uma mulher jovem que carregava uma criança no colo se aproximou. Bonita história, disse, mas havia veneno na voz. Meu marido também acreditou em homem branco que disse querer ajudar. Levou ele para mostrar nascente sagrada, para proteger, dizia. Semana depois, nascente estava envenenada por agrotóxico. Meu marido nunca voltou. Senti o estômago se contrair. A dor na voz dela era real, crua, recente. Eu sinto muito, disse, e era verdade. Sentir não traz meu marido de volta, replicou ela. Não limpa a água, não alimenta meu filho. Outras histórias vieram então. Cada pessoa ali tinha perdido alguma coisa. Terra, família, tradições, dignidade. Todas as perdas envolviam gente que se parecia comigo, falava como eu, prometia coisas que não cumpria. Por isso, eu entender raiva de vocês, disse finalmente, mas não sou eles. E Yara conhece meu coração. Yara é criança ainda, disse Cauê. Não conhece maldade do mundo como nós conhecemos. Foi quando Yara se levantou. Eu vi mais maldade que qualquer um aqui, disse, a voz tremendo de emoção contida. Homens que mataram minha avó eram brancos. Homens que me perseguiram na mata eram brancos. Eu tinha todos os motivos para odiar João quando ele me achou. Ela caminhou até o centro do círculo que tinha se formado. Mas ele não me perguntou de onde eu vinha. Não quis saber se eu valia alguma coisa. Só viu pessoa machucada e cuidou, sem pedir nada, sem querer nada. Só cuidou. Lágrimas desciam pelo rosto dela. Vocês querem me proteger, eu entendo. Mas João já me protegeu. Quando eu mais precisava, quando eu não tinha mais ninguém, ele foi família. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não hostil, mas pensativo. Vó Jurema se aproximou de mim. Me estudou com olhos que pareciam ver através das pessoas. Você tem dor também, disse. Perdeu família, perdeu esperança.
Assenti, surpreso que ela tivesse visto isso. Dor ensina, faz entender. Dor dos outros. Talvez, por isso ancestrais aceitaram você. Ela tocou minha testa com a mão rugosa, mas entender que alguns aqui nunca vão confiar, dor deles, muito grande, feridas, muito profundas. Eu entendo. Você ficar, mas devagar, mostrar quem é, com ações, palavras, vento leva embora. Nos dias que se seguiram, fui aprendendo a viver naquele mundo novo. Alguns me tratavam com curiosidade cautelosa. Outros me ignoravam completamente. Alguns, como Cauê, me observavam esperando o primeiro erro para me expulsar. Yara me ensinou os básicos da magia que eles praticavam, como ouvir os sussurros da mata, como sentir as mudanças no tempo através dos movimentos dos animais, como usar plantas para curar feridas que não eram apenas físicas. Mas principalmente fui aprendendo sobre as feridas daquele povo. Cada pessoa carregava traumas profundos, cada família tinha histórias de perda e traição. E todas essas histórias envolviam gente do meu mundo. Fazendeiros, madeireiros, grileiros, políticos corruptos que viam aquelas terras apenas como recursos a serem explorados. Uma noite, sentado ao redor da fogueira central da aldeia, Vó Jurema me contou a história mais dolorosa. Há 5 anos veio o homem dizendo ser antropólogo, queria estudar nossa cultura, muito educado, muito respeitoso. Ficou 6 meses aqui, aprendeu nossas histórias, nossos rituais, lugares sagrados. Ela parou para beber um gole do chá amargo que sempre tomavam após o jantar. Depois ele partir. Começaram a chegar outros. Primeiro, turistas querendo ver índios exóticos. Depois, grileiros que sabiam exatamente onde ficavam nossas nascentes sagradas. Depois, madeireiros que cortaram árvores centenárias que eram casa dos espíritos. O antropólogo vendeu as informações? Pior, ele escreveu livro que dizia onde encontrar última tribo selvagem do Cerrado. Fez nossa tragédia virar entretenimento para a gente rica da cidade. Senti vergonha de ser humano naquele momento. Por isso, difícil confiar, continuou Vó Jurema. Quantas vezes acreditamos em boas intenções? Quantas vezes fomos traídos? E agora, como vocês sobrevivem? Mudando, sempre mudando. Quando descobrem este lugar, mudamos para outro. Quando aprendem nossos rituais, inventamos novos. Quando matam nossos guardiões, treinamos outros. Ela me olhou com aqueles olhos antigos que tinham visto gerações nascerem e morrerem. Mas cansamos, somos poucos demais para continuar fugindo. Por isso, Yara é importante. Ela, última que aprendeu tudo com minha irmã mais velha. Se ela morrer, conhecimento morre junto. Entendi então o peso que Yara carregava. Não era apenas uma menina que tinha me adotado como pai. Era a guardião de toda uma cultura, responsável por manter viva a memória de um povo inteiro. E eu tinha aceito fazer parte disso. Naquela noite, quando Yara e eu nos preparávamos para dormir na pequena casa que tinham nos dado, ela perguntou: "Você se arrepende de ter vindo?" Olhei ao redor, para as paredes simples decoradas com símbolos que agora começava a entender, para a janela que dava vista para a mata onde espíritos antigos ainda caminhavam, para a menina que tinha se tornado minha filha e minha professora ao mesmo tempo. "Não", disse, "mas agora entendo. Por que foi tão difícil para eles me aceitarem? E agora, consegue continuar?" "Consigo, mas vou ter que provar todo dia que mereço estar aqui." Ela sorriu. "Igual eu tive que provar que merecia estar na sua casa." Tinha razão. A diferença era que agora eu era o estranho, o que tinha que conquistar confiança, o que carregava o peso de crimes que não havia cometido, mas que minha aparência representava.
Era minha vez de entender como se sentia quem estava sempre em posição de vulnerabilidade. E talvez essa fosse a lição mais importante que aquele lugar poderia me ensinar. 2 semanas na aldeia me mostraram que ganhar confiança seria trabalho de anos, não de dias. Alguns começavam a me cumprimentar pela manhã. Outros ainda desviavam o olhar quando eu passava. Cauê continuava me observando como falcão observa a presa, esperando o momento certo para atacar. Mas foi numa quinta-feira de manhã que tudo mudou. Acordei com Yara me balançando, os olhos arregalados de medo. João, vó Jurema. Não tá bem. Respirando, muito difícil. Saltei da cama e corri até a casa dela. A anciã estava deitada no chão, os lábios arroxeados, a respiração curta e rápida. Ao redor, 3 mulheres faziam chás de ervas, cantavam orações antigas, mas nada estava funcionando. O que aconteceu? Perguntei, me ajoelhando ao lado da velha. Começou de madrugada, disse uma das mulheres. Coração, batendo muito rápido, dor no peito. Não precisava ser médico para reconhecer infarto. Na fazenda tinha visto isso acontecer com vizinhos idosos. Vó Jurema estava tendo um ataque cardíaco e os remédios tradicionais, por mais poderosos que fossem, não iam resolver isso. Ela precisa ir para o hospital, disse. Agora. Não há hospital aqui, respondeu Cauê, que tinha chegado com outros homens. E não podemos levar ela para a cidade. Muito arriscado. Mais arriscado que deixar ela morrer. Os olhares que recebi foram de fúria pura. Você não entende, disse uma das mulheres, a mesma que tinha perdido o marido. Hospital, lugar onde nossa gente morre, médicos, não sabem curar alma, só corpo. Mas sem médico, o corpo vai morrer primeiro. Era um impasse terrível. Eles tinham razão. Hospitais podiam ser lugares hostis para povos tradicionais, onde culturas eram ignoradas e pessoas tratadas como curiosidades. Mas eu também estava certo. Vó Jurema ia morrer se não recebesse tratamento médico imediato. E se... Comecei, então parei. E se o quê? Perguntou Yara. E se eu levasse ela, sozinho, para o hospital mais próximo? O silêncio que se seguiu foi tenso. Por quê? Você faria isso? Perguntou Cauê, desconfiado. Porque ela me deu uma chance quando ninguém aqui queria. E porque é o certo a fazer. E se você contar para o hospital, onde fica nossa aldeia? A pergunta me acertou como tapa. Era isso. Era o teste real. Eles estavam oferecendo a vida da pessoa mais respeitada da comunidade nas minhas mãos, sabendo que eu poderia trair a localização secreta deles. Não vou contar nada para ninguém. Como sabemos que pode confiar? Foi Yara quem respondeu. Porque, se ele trair vocês, trai eu também. E João nunca me trairia. Vó Jurema gemeu baixinho, a respiração ficando ainda mais difícil. Não tínhamos tempo para debates. Decidam, disse. Agora. Ou vou carregar ela para Branquinho e sair daqui mesmo se vocês não quiserem. Cauê me estudou por um momento longo, depois olhou para a vó Jurema. Se ela morrer, no hospital ou no caminho, a culpa é sua. Eu aceito. Ele assentiu devagar. Leve ela. Os próximos minutos foram frenéticos. Ajudaram-me a colocar vó Jurema numa maca improvisada que amarramos entre Branquinho e outro cavalo. Yara queria vir junto, mas convenci ela a ficar. Se algo desse errado, a aldeia precisaria dela. Cuida dela. Como se fosse sua própria avó, disse Yara, as lágrimas escorrendo. Vou cuidar. A cavalgada até a cidade foi a mais longa da minha vida. Vó Jurema desmaiou no meio do caminho, e por um momento terrível pensei que tinha perdido ela. Mas o pulso continuava fraco, e eu continuei galopando. Chegamos no hospital de Palmeiras 2 horas depois que saímos da aldeia. Branquinho estava espumando, eu estava suado e desesperado, e vó Jurema parecia mais morta que viva. Socorro!
Gritei na entrada da emergência. Ela está tendo infarto! Os médicos agiram rápido, colocaram vó Jurema numa maca, correram com ela para dentro, me deixaram sozinho na sala de espera com um monte de perguntas que não sabia como responder. Senhor, preciso dos dados da paciente, disse uma enfermeira. Não sei o nome completo dela, só conheço como vó Jurema. Documentos? Não tem. Endereço? Hesitei. Era isso. O momento em que teria que escolher entre salvar vó Jurema e proteger a aldeia. Zona rural, disse por fim. Não tem endereço certo. A enfermeira suspirou, claramente irritada, mas anotou o que pôde. Passei 6 horas naquela sala de espera. 6 horas pensando em como ia explicar para Yara, se vó Jurema morresse, em como Cauê ia reagir, em se havia tomado a decisão certa. Quando o médico finalmente apareceu, eu estava quase dormindo na cadeira desconfortável. Senhor, João? Perguntou, consultando a prancheta. Sim, a senhora está estabilizada. Foi infarto mesmo, mas conseguimos reverter. Ela vai ficar bem. Senti as pernas fraquejarem de alívio. Posso ver ela? Pode, mas ela ainda está sedada. Vó Jurema parecia pequena demais naquela cama de hospital, cercada de equipamentos que apitavam e piscavam. Mas estava respirando normalmente e a cor tinha voltado aos lábios. Obrigado, sussurrei tocando a mão dela, por ter me dado uma chance. Ela abriu os olhos devagar, me viu e sorriu fraco. João, das terras vermelhas. Como se sente? Como árvore velha, que quase caiu, mas ainda tem raízes profundas. Mesmo fraca, ela não tinha perdido o humor. Médico disse que você me trouxe a tempo, salvou minha vida. A senhora salvou a minha primeiro, só tô devolvendo o favor. Ela apertou minha mão com força surpreendente. Agora você provou, para todos, que pode confiar. 3 dias depois, quando vó Jurema recebeu alta, voltamos juntos para a aldeia. Ela montou na garupa de Branquinho, ainda fraca, mas insistindo que podia cavalgar. A recepção foi diferente de tudo que tinha visto até então. A aldeia inteira estava esperando. Homens, mulheres, crianças, todos alinhados no caminho que levava ao centro da comunidade. Quando nos viram chegar, começaram a cantar. Era uma música antiga, numa língua que era ainda mais velha que a que Yara falava. Mas através da conexão mágica que tinha ganhado, consegui entender o significado. Era um canto de boas-vindas, não para uma visita, para um membro da família. Cauê se aproximou quando desmontamos. Jurema contou. O que você fez? Como protegeu nossa localização, mesmo quando difícil? Era o certo a fazer. Sim, era. E isso mostra quem você é. Ele estendeu a mão para mim. Quando a apertei, senti que alguma coisa fundamental tinha mudado. Bem-vindo, irmão, disse ele. Naquela noite, fizeram uma cerimônia. Não uma cerimônia de aceitação. Isso já tinha acontecido com as 3 provas. Era uma cerimônia de pertencimento, de reconhecimento de que eu não era mais apenas alguém que tinha sido aceito, mas alguém que fazia parte da família. Pintaram símbolos no meu rosto e braços com tintas feitas de plantas sagradas. Cada símbolo tinha significado: proteção, coragem, lealdade, sabedoria. Quando terminaram, eu não me reconhecia no reflexo da água, mas me sentia mais eu mesmo do que jamais tinha me sentido. João das Terras Vermelhas, disse vó Jurema, já recuperada e presidindo a cerimônia. Hoje você recebe nome verdadeiro, nome que carregar sempre. Ela derramou água de uma nascente sagrada sobre minha cabeça, e o Ajuruna, aquele que cruza águas, aquele que atravessa mundos, aquele que une povos. O nome ecoou pela aldeia, repetido por dezenas de vozes. E o Ajuruna,
Ibajuruna, Ibajuruna. Yara estava chorando de alegria. Agora você tem nome na nossa língua. Agora é realmente nosso parente. Depois da cerimônia, quando a aldeia estava quieta e eu me preparava para dormir, Cauê me procurou. Ibajuruna, disse usando meu nome novo. Amanhã começamos seu treinamento real. Que treinamento? Para ser guardião, para proteger nossa gente quando for necessário. Achei que já estava fazendo isso. Até agora, você só mostrou coração bom. Agora, precisa aprender habilidades de verdade. Ele me levou até a borda da aldeia, onde uma trilha se adentra na mata mais densa. Ali fica lugar sagrado, lugar onde espíritos antigos ensinam quem está pronto para aprender. E você acha que eu estou pronto? Não sei, mas Vó Jurema acha. E ela nunca erra sobre essas coisas. Naquela noite, deitado na minha cama simples, mas confortável, pensei em como minha vida tinha mudado. 6 meses atrás, eu era um fazendeiro solitário que conversava apenas com o gado. Agora tinha uma filha, uma comunidade, um nome sagrado e a responsabilidade de ajudar a proteger um povo inteiro. Era assustador, era imenso, era mais do que eu jamais tinha sonhado para minha vida. Mas pela primeira vez, desde que meus pais morreram, sentia que tinha um propósito maior que apenas existir. Tocando o colar no pescoço, onde as contas azuis brilhavam suavemente na escuridão, sussurrei. Obrigado, Yara, por me ter encontrado naquela vereda. Do quarto ao lado, ouvi a voz dela respondendo. Obrigada a você, pai, por me ter achado primeiro. E na mata lá fora, os espíritos antigos sussurravam boas-vindas para o novo guardião que tinha escolhido proteger o que restava de sua antiga sabedoria. A partir de amanhã, meu verdadeiro treinamento começaria. A partir de amanhã, Ibajuruna nasceria completamente. O treinamento começou antes do sol nascer. Cauê me acordou quando ainda havia estrelas no céu. Me levou até a borda da mata, onde começava a trilha sagrada. A partir de hoje, disse, me entregando uma pequena bolsa de couro, você vai aprender o que significa realmente ser guardião. A bolsa continha plantas que eu nunca tinha visto, pedras com símbolos gravados e um frasco com líquido escuro que cheirava a terra molhada e folhas antigas. O que é isso? Remédio. Para abrir visão, para ver além do que olhos mostram. Durante as semanas seguintes, aprendi coisas que mudaram minha compreensão sobre o mundo. Não era apenas magia, era uma forma completamente diferente de existir, de se relacionar com a natureza, com os espíritos, com as forças invisíveis que movem tudo. Aprendi a ouvir o que as árvores sussurravam sobre mudanças no tempo, a sentir, através da terra, os movimentos de animais a quilômetros de distância, a distinguir entre espíritos benevolentes e entidades que queriam causar mal. Yara participava de parte do treinamento, me ensinando cantos antigos que tinham poder de cura, rituais de proteção, histórias que carregavam conhecimentos passados de geração em geração. Pai, disse ela numa tarde, depois de me ver dominar um ritual particularmente difícil. Você está mudando. Era verdade. Podia sentir. Não apenas mentalmente, mas fisicamente. Meus sentidos estavam mais aguçados, meus reflexos mais rápidos, minha intuição mais certeira, e havia algo mais, uma conexão com a terra que ia além de qualquer coisa que tinha experimentado como fazendeiro. Mas, com o poder, veio também a responsabilidade. E com a responsabilidade, o conhecimento de perigos que preferiria não conhecer. Foi numa noite de lua nova, 6 semanas depois do início do treinamento, que Cauê me levou para o lugar mais sagrado da região. Era uma caverna profunda, escondida numa parte da mata, onde a vegetação era tão densa que mal passava luz durante o dia.
Dentro da caverna, pinturas antigas cobriam as paredes. Símbolos, animais, figuras humanas em rituais que pareciam ter milhares de anos. Aqui, disse Cauê, acendendo tochas que revelaram toda a extensão das pinturas, é onde guardamos os segredos mais importantes. No centro da caverna havia um altar feito de pedra natural, onde objetos sagrados estavam cuidadosamente organizados. Algumas das peças eram claramente antigas, estatuetas de pedra, ossos gravados, cristais que brilhavam com luz própria. Iwa Juruna, disse Cauê, usando meu nome sagrado. Chegou a hora de conhecer a verdade completa sobre quem somos, o que protegemos e por que é tão importante. Ele me fez sentar diante do altar e preparou um chá com as ervas da bolsa sagrada. O líquido era amargo, queimava a garganta, mas quase imediatamente senti a consciência se expandir. Nossa gente, começou Cauê, não é só tribo comum. Somos guardiões de algo muito mais antigo, muito mais poderoso. As pinturas na parede começaram a se mover, ganhando vida através da visão expandida que o chá havia provocado. Vi cenas de um passado distante, pessoas que dominavam magias inimagináveis, que se comunicavam com forças da natureza como se fossem amigas íntimas, que protegiam lugares onde a energia da própria terra se concentrava. Há muito tempo, nossa terra era diferente. Espíritos caminhavam abertamente entre os vivos. Plantas falavam com quem sabia escutar. Animais eram parceiros, não apenas recursos. As visões mostravam um mundo onde a separação entre o físico e o espiritual era muito mais fluida, onde conhecimento e poder vinham do equilíbrio, não da dominação. Mas chegaram outros povos, povos que viam terra como coisa para possuir, magia como superstição para destruir, espíritos como demônios para expulsar. As imagens ficaram mais sombrias. Vi guerras, destruição, lugares sagrados sendo profanados, conhecimentos antigos sendo perdidos para sempre. Muitos dos nossos morreram defendendo lugares sagrados, outros fugiram para matas profundas. Alguns se misturaram com invasores, esquecendo quem eram. E vocês? Nós somos os que sobraram, os que escolheram manter conhecimento vivo, mesmo se custasse tudo. Cauê me mostrou então os objetos no altar. Cada um guardava parte da sabedoria antiga. Cristais que armazenavam memórias, ossos que continham espíritos de ancestrais sábios, sementes de plantas que só existiam em lugares sagrados. Por isso, Yara tão importante. Ela aprendeu com a última das grandes guardiãs. Ela sabe onde encontrar plantas que curam doenças, que medicina moderna não consegue tocar. Sabe rituais que protegem terra de contaminação. Sabe cantos que chamam chuva em tempo de seca. Comecei a entender a magnitude do que tinha me envolvido. Não estava apenas ajudando uma comunidade isolada. Estava protegendo os últimos vestígios de uma forma de conhecimento que, se perdida, nunca mais poderia ser recuperada. E agora, você faz parte disso. Não apenas como protetor, como ponte entre mundos. Ponte como? Você vem do mundo moderno, conhece como ele funciona, mas agora também conhece nosso mundo. Pode traduzir um para outro. As visões mudaram, me mostrando possibilidades futuras. Vi-me mediando conflitos entre fazendeiros e comunidades tradicionais. Vi-me ensinando técnicas antigas de conservação para agrônomos modernos. Vi-me ajudando a preservar lugares sagrados usando leis do mundo contemporâneo. Mas também vi perigos. Empresas que queriam explorar as terras sagradas. Políticos que prometeriam proteção em troca de votos e depois quebrariam as promessas. Pessoas que se aproximariam fingindo interesse na cultura, mas na verdade buscando lucro fácil. Por isso, treinamento não acabou.
disse Cauê. Agora, você precisa aprender. A mais difícil das habilidades. Qual? Saber quando lutar e quando se esconder, quando confiar e quando desconfiar, quando usar poder que tem e quando guardá-lo. Passamos o resto da noite na caverna, com Cauê me contando histórias de guardiões do passado, os que tiveram sucesso em proteger seu povo e os que fracassaram por confiar nas pessoas erradas ou usar poder demais na hora errada. Quando saímos da caverna, o sol estava nascendo e eu me sentia como se tivesse renascido também. Não era mais João, o fazendeiro solitário que tinha encontrado uma menina perdida. Nem mesmo era apenas Iuá Juruna, o homem que tinha sido aceito por uma comunidade tradicional. Era algo novo, alguém que existia entre dois mundos, responsável por proteger um e educar outro. Mas essa transformação estava apenas começando. Uma semana depois, chegaram as notícias que tinham temido. Um dos jovens da aldeia, que trabalhava na cidade como informante, voltou correndo, o cavalo espumando de tanto galopar. Eles descobriram, gritou antes mesmo de desmontar. Sabem onde estamos? O alvoroço foi imediato. Pessoas saindo das casas, pegando armas, crianças sendo chamadas para perto dos pais. Em minutos, a aldeia pacífica se transformou num acampamento militar, se preparando para a guerra. Quem descobriu? Perguntou Cauê. Fazendeiros da região. Alguém contou para eles sobre índios escondidos. Eles querem nossas terras para expandir pastagem. Yara apareceu ao meu lado, pálida de medo. Pai, o que vamos fazer? Era a pergunta que todos estavam fazendo. Lutar? Fugir? Tentar negociar? Vó Jurema, ainda fraca do infarto, mas recuperada o suficiente para caminhar, se aproximou do centro do grupo. Quantos fazendeiros? Perguntou. 5, 6 famílias. Mas eles têm dinheiro, têm políticos na cidade, têm advogados. E nós temos Iuá Juruna, disse ela me olhando. Alguém que conhece os dois mundos. Todos os olhares se voltaram para mim. A responsabilidade pesou nos ombros como rocha. O que vocês querem que eu faça? Use conhecimento dos dois lados, disse vó Jurema. Encontre caminho que não seja guerra nem fuga. Passei a noite pensando, usando tudo que tinha aprendido nas últimas semanas. A resposta veio na madrugada, não através da lógica, mas através de uma visão que se formou durante a meditação. Vi-me não lutando contra os fazendeiros, mas conversando com eles, não como inimigo, mas como alguém que entendia suas necessidades e podia oferecer algo melhor que conflito. Na manhã seguinte anunciei minha decisão. Vou até eles, sozinho, para conversar. É loucura, disse Cauê. Eles podem te matar, podem, mas se eu não tentar, vocês certamente vão ter que lutar ou fugir. E ambas as opções são piores que o risco. Yara segurou meu braço. Pai, e se alguma coisa acontecer com você? Olhei para ela, para Cauê, para a vó Jurema, para toda aquela gente que tinha me aceito como família. Se alguma coisa acontecer comigo, vocês fazem o que sempre fizeram, sobrevivem, protegem o conhecimento, continuam existindo. Mas agora, você também, nosso conhecimento, disse vó Jurema. Se você morrer, perdemos guardião importante. Então vou ter que não morrer. Selei branquinho e parti sozinho, carregando apenas o colar sagrado, a faca que Yara tinha me dado, e a certeza de que estava prestes a enfrentar o maior teste da minha vida. Não era mais sobre provar que merecia estar com eles. Era sobre provar que podia realmente ser a ponte entre dois mundos que pareciam destinados a se destruir mutuamente. Era sobre descobrir se João, o fazendeiro solitário, e Iuá Juruna,
o guardião dos espíritos, podiam se unir para criar algo novo. Algo que talvez fosse a única esperança de salvar tanto o conhecimento antigo quanto as vidas que dependiam dele. O sol estava alto quando avistei a primeira fazenda. Respirei fundo, toquei o colar no pescoço e cavalguei em direção ao que poderia ser meu último ato como protetor daquele povo que tinha me dado uma família, quando eu mais precisava de uma. 10 anos se passaram desde aquele dia, quando cavalguei sozinho até a fazenda do Coronel Batista, carregando nos ombros o destino de toda uma comunidade. Hoje, sentado no alpendre da casa que construí entre minha fazenda e a aldeia, vejo um mundo que jamais imaginei que pudesse existir. O sol está se pondo atrás das colinas, pintando o céu de vermelho e dourado, igual sempre fez no Cerrado. Mas tudo ao redor mudou de uma forma que às vezes ainda me surpreende quando paro para pensar. Yara aparece caminhando pela trilha que conecta os dois mundos que agora vivem em harmonia. Aos 25 anos, não há mais vestígio da menina magra e assustada que encontrei desmaiada entre as raízes do pequizeiro. É uma mulher forte, doutora em agronomia sustentável pela Universidade de Brasília, mas que nunca esqueceu as lições da avó que não chegou a conhecer. "Oi, pai", diz, subindo os degraus da varanda com uma pilha de papéis nas mãos. "Como foi o dia?" "Movimentado. Recebemos uma delegação do Ministério da Agricultura. Querem replicar nosso modelo em outras regiões do país." Ela sorri, e é o mesmo sorriso que me conquistou naqueles primeiros dias difíceis, mas agora carrega a confiança de quem encontrou seu lugar no mundo e sabe exatamente qual é sua missão. E você, o que acha? Acho que estamos prontos. Temos os resultados, temos a metodologia, temos as pessoas certas para ensinar. Yara se senta na cadeira ao meu lado, a mesma onde vó Jurema costumava se sentar antes de morrer há 3 anos. A anciã partiu em paz, dormindo, rodeada por uma família que ela havia ajudado a formar através da sabedoria e da paciência. Seu último suspiro foi ouvindo Yara ler em voz alta os primeiros resultados de sua pesquisa sobre plantas medicinais do Cerrado. Sabe o que ela diria se estivesse aqui? Pergunto, olhando para onde o pequizeiro agora é o centro de um jardim que mistura plantas nativas com espécies adaptadas, todas cuidadas pelos métodos que Jurema ensinou. "Menino teimoso, eu não disse que ia dar certo?" Yara imita o jeito de falar da avó, e nós dois rimos. Do terreiro abaixo, chega o som de vozes animadas. É a hora em que as crianças voltam da escola. Uma escola que construímos com salas de aula convencionais e um espaço sagrado onde os mais velhos da aldeia transmitem o conhecimento ancestral. Vejo meu neto correndo à frente do grupo, aos 7 anos já demonstrando o mesmo espírito questionador da mãe e a teimosia do avô. "Vovô João!" ele grita, disparando morro acima com a energia que só as crianças possuem. "Descobri uma coisa hoje." "O que foi, Pedrinho?" "A professora Marina diz que nossa cooperativa é estudada em universidade, que somos famous." Yara e eu trocamos um olhar divertido. Marina é filha de um dos fazendeiros que inicialmente se opuseram ao projeto, mas que hoje trabalha como nossa coordenadora pedagógica. O mundo dá voltas mesmo. "Famosos?" eu corrijo. E é verdade, mas sabe por que somos famosos? Porque plantamos direito? Não só. É porque aprendemos que quando a gente cuida da terra, ela cuida da gente. E quando a gente cuida um do outro, todo mundo cresce junto. Pedro João, nome escolhido em homenagem ao bisavô que nunca conheceu e ao avô que o criou. Franze a testa do jeito concentrado que me lembra tanto de Yara criança. Igual às plantas do consórcio? Exatamente igual às plantas do consórcio. A cooperativa agroecológica, que começou como uma necessidade de sobrevivência, hoje emprega mais de 200 famílias. Nossa produção de orgânicos abastece mercados em 3 estados.
E o modelo de integração entre conhecimento tradicional e técnicas modernas virou caso de estudo em universidades do país inteiro. Mas o que mais me orgulha não são os números na conta bancária ou os prêmios pendurados na parede da sede da cooperativa. É ver Pedrinho brincando com as outras crianças sem saber que existe diferença entre índio e branco, porque para ele são só os amigos da escola. É ver Yara orientando jovens pesquisadores que chegam de São Paulo e do Rio querendo aprender sobre sustentabilidade, sem nunca esquecer de pedir a bênção para os espíritos da mata antes de começar qualquer projeto novo. É saber que Vó Jurema está em cada pé de pequi que plantamos, em cada remédio caseiro que ainda funciona melhor que os da farmácia, em cada história contada na hora de dormir, que mantém viva a memória de um povo. O vento da tarde balança as folhas do pequizeiro e por um momento tenho a impressão de escutar a risada da velha índia. Menino teimoso, ela me diria, você finalmente aprendeu que o futuro se constrói com as mãos no presente e os pés no passado. Pai, Yara me puxa dos devaneios. Chegou uma carta hoje. É de uma comunidade quilombola no Maranhão. Querem nossa ajuda para desenvolver um projeto parecido. Pego a carta de suas mãos e reconheço a caligrafia caprichada de alguém que aprendeu a escrever tarde na vida, mas que tem muito o que dizer. São pessoas como nós, lutando para manter viva sua cultura enquanto garantem o sustento da família. O que você acha? Pergunto. Acho que vovó Jurema diria que conhecimento que não se compartilha é conhecimento que morre. Olho para minha filha, para meu neto que agora brinca de plantar sementes na terra úmida da horta, para a comunidade que se estende pela vista abaixo, misturando casas de tijolo com ocas tradicionais, tecnologia moderna com sabedoria ancestral. 10 anos atrás, cavalguei sozinho, carregando o peso do mundo nos ombros. Hoje sei que nunca estive sozinho de verdade. Jurema estava lá, nas raízes que sustentam toda a árvore. Yara estava lá, na semente esperando a hora certa de brotar. O futuro estava lá, precisando apenas de alguém teimoso o suficiente para acreditar que era possível. Então vamos para o Maranhão, digo, dobrando a carta com cuidado. Mas desta vez, vamos todos juntos. Yara sorri e apoia a cabeça no meu ombro, igual fazia quando era pequena e tínhamos medo do que o amanhã poderia trazer. A diferença é que agora sabemos. O amanhã traz exatamente aquilo que plantamos hoje. E nós, finalmente, aprendemos a plantar esperança.